Na época eu não escutava isso, de comissionar. Hoje todos comissionam, né? Alguns comissionam de uma forma maior, outros menor, mas assim, na época, a maioria das imobiliárias só eu que comissionava na venda. É importante você ter uma estrutura que uma vai estar ajudando a outra. Então, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Antes de apresentar o nosso convidado, alguns recados básicos. Primeiro, estou aqui, Novembro Azul, homens, né, todos nós, né, vamos nos cuidar, fazer os nossos exames, essa doença horrível que aí está. Então, a prevenção, né, e o diagnóstico precoce ajuda e muito nesse processo, tá? Segundo recado, baixe o nosso aplicativo, já está disponível tanto na Play Store como na App Store também, para o seu iPhone, para o seu Android. Agora os leads no Supremo chegam igual a um pedido do iFood, do McDonald's, está muito prático e você não pode perder essa oportunidade. Baixe o aplicativo, é gratuito, tá? Ultrapassado esses recados, quero saudar aqui um grande amigo, porque eu tenho, assim, muita honra de estar conversando com você, meu amigo, antes de lhe apresentar formalmente, porque você foi um dos meus primeiros clientes aqui em Aracaju. E as pessoas que confiam na gente, porque quando eu o conheci, o Supremo era quase nada em Aracaju. E ele abriu as portas da imobiliária dele. Sou muito grato por isso. Escutei muita coisa que Raimundo trouxe. Já falei aqui o nome dele. Então, assim, é um prazer receber aqui Raimundo da VNC Negócios Imobiliários. Raimundo Villanova, prazer, meu amigo. Uma honra estar aqui, ser convidado, né? Quando eu recebi o convite aí de Micaele, fiz o convite junto com você, Gabriel. E é uma honra, você já tinha falado isso algumas vezes, né? De eu ser um dos primeiros clientes. E, na verdade, foi quando a gente iniciou, né? Em 2015, mais ou menos, a parte de locação, do que a gente vai também conversar aqui, né? E, na verdade, a VNC Imobiliária, ela foi criada em 2011. Simplesmente só como correspondente da Caixa. Daí, com o tempo, a gente foi verificando o mercado. Em 2014 a gente teve aquela crise financeira que assolou o país inteiro, aí eu tive que me reinventar e daí se torna-se VNC Imobiliária, que até hoje estamos aí há 14 anos, fez agora em outubro, agora dia 21 de outubro. Legal, legal. O Raimundo é um cara que é assim, muito respeitado no mercado, inclusive Douglas estava aqui, né? Os dois estavam conversando no mercado, então Grande assim, parceiro. Isso é muito legal de ver, porque assim, né? A estrada, o tempo de mercado faz com que assim, as pessoas que são realmente do bem, que fazem um mercado imobiliário sério, fiquem na profissão, né? E possa ter esse apreço, né? Entre colegas de profissão, um quando vê o outro. Aí na hora que você entrou aqui, a primeira coisa que ele falou, Raimundinho, não sei o que e tal. Sinal de que você faz um trabalho honesto, decente no mercado. Obrigado. Meu amigo, queria que você começasse se apresentando. Quem é Raimundo Villanova? Então, na verdade, Raimundo Villanova, meu pai também é conhecido assim, né? Meu pai, ele hoje já está aposentado, engenheiro civil, a vida inteira. Sou pai de Miguel, né? Miguel, meu filho aí que... Meu também, Miguel. A gente tá aí, nasceu em 2017, é uma pessoa que sempre me dá orgulho todos os dias, casado com Camila, né? Que estamos aí juntos desde 2013, né? De relacionamento desde 2006, né? E, na verdade, minha mãe também é uma pessoa que veio também da parte de servidora pública, né? Aposentada, nessa área de museologia, prédios antigos. Por isso mesmo eu tenho essa paixão também. Tem história. Tem história. Então, na verdade, a minha família mesmo, como você falou, Villanova, a gente é uma família, na maioria, na área do direito, que era uma coisa que meu pai na época queria que eu ingressasse no direito. Não me identifiquei. E aí fui para o lado da administração de empresas que eu sou formado. Né? Sempre eu tinha, Gabriel, como ser empreendedor, ter um comércio para mim. Eu às vezes sonhava, rapaz, eu vou ter uma empresa assim, mas nunca pensava em imobiliária. Né? E quando eu me formei, passei por algumas empresas aqui em Aracaju,
trabalhei também como servidor, assim, comissionado, servidor público, até mesmo para eu sentir qual caminho eu ia levar. Se setor público ou setor privado. Também eu tive essa dúvida no meu caminhar, né? E daí eu teve um amigo meu, Romildo Júnior, né, que é o proprietário da Porto Imobiliária, que eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele estava abrindo na época a Porto. E eu tinha acabado de sair de uma empresa da área de educação aqui do estado. E ele me convidou para eu ir fazer o curso de corretor e ir junto com ele lá na Porto Imobiliária. Quando eu entrei na Porto, na verdade, ele já tinha um gerente de vendas, né? Ele já tinha a questão de ter uma equipe. Sim. Então eu entrei, também uma coisa que eu falava sempre lá, por eu ser amigo dele, não vai ter, aqui é amizade, negócio à parte. Com um certo tempo, me tornei gerente da Porto. E uma coisa, Gabriel, que a gente via é que a gente não tinha um correspondente da Caixa. A gente fazia parceria até com o Gilmar da Prime, que até tem um carinho muito grande por ele, quando eu encontro com ele, com o Alexandre. E eu disse, rapaz, eu comecei a me identificar com essa parte de financiamento. Gostava do número de juros e tal. E eu disse, não, e vou abrir um correspondente para mim. E foi daí que, em 2011, eu consegui abrir o correspondente. Infelizmente, tive que me desligar da Porto, né, porque não dava para estar imobiliário e correspondente junto. Né? Naquela época não dava. Porque até mesmo a VNC, ela iniciou-se num imóvel pequeno ali na Avenida Adélia Franco, foi o primeiro endereço nosso. E a Porto era em outro local. Era aquele naquela avenida lá do Banco do Brasil, não? Não, ali já foi o segundo lugar. Sim, certo. O segundo local que a gente foi. Certo. E daí, 2011 iniciei, né? Eu simplesmente junto com um funcionário só e começamos a tocar. Dava para fazer porque a gente começou a fazer parcerias com vários corretores, né? E a gente começou a fazer os processos. E eu digo a você, Gabriel, sou corretor de imóveis desde 2010, mas quando você foca no correspondente, você deixa de estar vendendo, você só está pegando o processo daquele corretor, né? E daí, em 2014 para 2015, teve a crise, que aí foi que eu me reinventei. Porque a gente estava numa situação que eu fazia uma média aí de 15 a 20 processos por mês, caiu para 5 processos. Você imagine o valor de comissionamento caiu para bem mais da metade. E o custo aqui em cima, continua, né? Então eu disse, não, eu tenho que ver o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho... E aí minha esposa, Camila, ela sempre está ali nos bastidores, sempre me dando dicas, conversando, tudo. E disse, por que você não vai trabalhar com aluguel? E muita gente, parece que a coisa assim vinha, e muita gente perguntava, Raimundo, você trabalha com aluguel? E eu dizia, não trabalho não. Numa dessas eu fiz uma vez, a primeira viagem que eu fui para São Paulo, o Connect Imóvel, e lá eu conheci algumas peças importantes do nível nacional. O CEO da Casa Mineira, o pessoal da Souza Gomes. E sempre perguntava, rapaz, como é que vocês estão se portando com essa crise? Porque venda não estava acontecendo, venda estava parada. E daí eles, Raimundo, a gente está começando a comissionar o corretor de aluguel. Isso eu já tinha começado a minha carteira de aluguel. Uhum. Eu sozinho, Gabriel. Eu, na época, eu fazia o contrato, eu fazia a vistoria, eu fazia a emissão de boleto, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores. E eu vim com essa ideia para Aracaju e uma coisa que outra, chegou uma equipe lá na imobiliária, saindo de uma outra imobiliária e perguntou como é que eu estava trabalhando. E eu disse, eu acabei de abrir a imobiliária, tem pouco tempo, e estou comissionando o aluguel. E como é que você comissiona? Assim, assado. Gabriel, minha carteira para Pocu. Foi daí que a gente se conheceu. Foi dessa época
que a gente se conheceu, que eu estava começando a carteira de aluguel. Entendeu? Ainda hoje, eu comissiono o corretor na locação. No caso, assim, no primeiro aluguel, entendeu? Comissiono da seguinte maneira: a captação, ele traz o imóvel para a gente, e também a questão do atendimento. Então, até hoje, eu comissiono e continuo e irei continuar. Mas, assim, beleza. Ninguém comissionava, não era? Na época, eu não escutava isso, de comissionar. Hoje, todos comissionam. Né? Alguns comissionam de uma forma maior, outros menor, mas, assim, na época, a maioria das imobiliárias só eu comissionava na venda. Entendeu? Eu pergunto porque, assim, todo mundo que trabalha no segmento de locação sabe que o maior desafio é você ter carteira. Né? Porque Perfeitamente. O produto não é... Diferentemente, por exemplo, de uma venda de empreendimento, lançamento, que o produto é um material gráfico. Sim. O book e tal. E você não precisa prospectar, captar. É uma dinâmica diferente. Na locação, você precisa captar esse imóvel, né? E é um desafio gigantesco, porque, pelo menos aqui no nosso estado, é um estado que tem uma particularidade que as imobiliárias garantem o aluguel. Isso é uma coisa daqui, em outros lugares a gente não vê isso. E aí você tem uma exigência, então, por conta do proprietário, de colocar na imobiliária que garante, por sua vez, o imóvel. E aí você tem muita gente fazendo aquilo e aí, poxa, aí eu saí de correspondente, vou começar com locação. Pô, e aí, como é que eu vou fazer a minha carteira de imóveis? E aí você falou, poxa, quando eu comissionei, quando eu paguei comissão para os corretores, minha carteira Aumentou. Explodiu. Aumentou. E aí, veja, você pegou essa informação lá fora, não foi? Foi. Assim, a gente traz muito isso aqui, que muitas vezes você tá ali dentro de um processo e não consegue enxergar outras coisas e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E você não faz diferente porque você não tem acesso à informação. Tipo assim, pô, cara, não, mas ali, ó, tem gente fazendo de uma maneira diferente. Hoje tá todo mundo fazendo, o comissionamento é padrão. Então, já não tem mais aquele fator de, digamos assim, se o cara começar a imobiliária agora, ele vai explodir essa carteira porque pagar essa comissão todo mundo tá pagando. Sim, perfeitamente. E, assim, é um grande desafio. Eu vou dizer a você, Gabriel, como você falou, a questão de captação. Eu já até uma vez implementei um software que veio de fora, que na verdade ele mapeava Aracaju, e aí você chegava e fazia assim, ó, eu quero um imóvel bairro Atalaia de 3 quartos, um cliente nosso aqui está aprovado. Aí você chegava lá, o sistema mapeava, dizia, ó, aqui tem um, aqui nesse condomínio tem outro. Só que quando a gente entrava em contato, a maioria das vezes, infelizmente, era o colega que não se identificava como profissional, ou às vezes mesmo tem aquele proprietário que já teve uma experiência ruim com uma determinada imobiliária e daí não quer mais botar em nenhuma imobiliária. Sim. Entendeu? Então também tem essa dificuldade, entendeu? Mas assim, só voltando um pouco o que você falou aí, na verdade a imobiliária, eu ainda continuo como correspondente da Caixa. Eu quero falar sobre isso. Então, e também a venda. Então assim, não deixei, mas assim, a imobiliária, ela antes, né, de 2015, 2014, ela era um setor só, e após 2015 deu essa virada de chave, aí que ela se torna 3 setores que hoje estão lá na gestão. Eu quero falar sobre esse ponto de você ainda estar rodando com correspondente bancário para a gente fazer um paralelo, mas antes quero entregar uma lembrança para você aqui, meu amigo, por favor. Rapaz, obrigado. Mostra aqui na câmera, abra direitinho. Deixa eu abrir aqui. Beleza, obrigado. Veja aí. Aí é pra você colocar lá na sua mesa. Se tiver difícil aí, você pode ir. Não, peraí, deixa eu ver. Aqui eu tenho facilidade. Pronto, olha aí. Veja aí. Rapaz, adoro um caderninho pra fazer anotação. Pronto. Uma canetinha que eu adoro. E o principal aqui, ó. Meu garoto. Agora tenho aqui, ó. A caneca. E eu que sou apaixonado por café. Pronto. Você quer agora uma água ou um café, meu amigo? Eu aceito uma água. Pronto. Obrigado. Raimundo, quero falar com você, trazer um paralelo sobre a questão do seu correspondente bancário quando você fez essa transição. Existe um autor que eu gosto muito, que se chama Taleb. Ele escreveu um livro
chamado que ele fala sobre o cisne negro, né? E o livro que eu gosto muito dele se chama Antifrágil. É um calhamaço de 800 páginas, mas assim, a história desse livro bate muito com o que você me contou aqui. Obrigado. A história bate muito, que é o seguinte. Ele fala assim, cara, sua empresa, você na sua vida, sua empresa, precisa se beneficiar diante das adversidades. Ele traz um conceito de fragilidade que é o seguinte, cara, se você, da maneira como você estava operando o seu negócio, como correspondente bancário, chegou uma crise no mercado, que pode ser uma crise de crédito, como a gente, até outro dia desse aí tava, a Caixa Econômica sem liberar recurso, agora voltou e tal. É uma coisa que está fora do nosso controle, não depende. Perfeitamente, okay? perfeitamente. Mas sua renda está 100% atrelada àquilo. Tinha 20 contratos mês, como você falou, caiu para 5. E o seu custo de vida pessoal da sua empresa continua mesmo. Então aí ele traz um conceito de fragilidade. Cara, sua empresa é frágil. Quando a gente pivotou do modelo de negócio que a gente tinha para esse, de ter várias contas dentro do nosso sistema, contas que eu quero dizer, vários clientes em vários estados, é para poder diminuir a nossa fragilidade. Porque se sair um, se sair outro, não faz diferença. Entende? Claro, faz diferença porque a gente perdeu um cliente, mas a nível de impacto financeiro. Taleb fala o seguinte: as estruturas que você deve criar dentro do seu negócio, ela deve se beneficiar com a volatilidade. Quando você chega para mim e diz, cara, eu, minha esposa, quando a gente viu aquela situação e começou a olhar para ver o que a gente poderia fazer, e aí surgiu a parte da imobiliária, porque hoje você tem os 3 blocos: locação, a parte do correspondente bancário, a locação e a venda. Porque uma coisa gira a outra. O cliente agora que não quer mais locar o imóvel, ele coloca para vender e vice-versa. Isso você está pura e simplesmente pegando o conceito de Taleb, de antifragilidade, e trazendo para dentro dessa operação. Por quê? Porque se o mercado de crédito é impactado no correspondente bancário, você ainda tem a sua operação de gestão de locação aqui do outro lado, fazendo a administração. As vendas sofrem um pouco só, porque a maioria dos imóveis são vendidos através de financiamento. E aí sente também a questão da falta de crédito no mercado. Mas o ponto que eu quero trazer é o quanto você construiu uma estrutura antifrágil. De você não ficar dependendo apenas de uma coisa. De um produto, isso. Então, foi muito importante você falar, Gabriel, que é o seguinte: hoje o que acontece lá na VNC, e vem acontecendo, você falou até, a Caixa agora tem uma situação que estava um pouco sem recurso, mas graças a Deus voltou a dar aquele ânimo, né, para o mercado. Oxigenou, né? Oxigenou. Então, a gente lá na imobiliária, às vezes acontece de a gente tá com o imóvel locado, a locação está ativa, o próprio locatário solicita para saber se o proprietário vende. Normalmente o proprietário quer vender e se faz o financiamento. Então, às vezes acontece da gente tá ganhando o comissionamento, a administração da locação, a gente ganha na comissão da venda e também no financiamento. Então, isso que você falou de Taleb, é importante você ter uma estrutura que uma vai estar ajudando a outra. Então, vou dar um exemplo aqui. No momento da pandemia, em 2020, quando se fechou tudo, particularmente, eu cheguei e disse: agora é para todo mundo fechar. Sem brincadeira nenhuma. Vamos quebrar todo mundo agora, Vamos quebrar todo mundo. Só que, de uma forma que foi surpresa, acho, para todos nós. Já sei até do que você vai falar. As pessoas se viram de sair de um apartamento e fazer, ou construir uma casa, ou comprar um terreno, ou comprar uma casa. Gabriel, em 2020 para 2021, a gente bateu recordes e recordes de VGV, de financiamento. Sim. De aquisição, terreno e construção. Sim. Porque eu até tenho uma pessoa lá que trabalha comigo já desde 2018, Karine. Ela é especialista nessa parte. Então, assim, a gente vê lá o construtor tirando dúvida com ela, começa a questão da medição. Mas 2020, 2021 foi loucura. O aluguel continuou. Outra questão que eu fiquei muito preocupado na época: como é que os clientes vão fazer a visita dos imóveis para alugar? Eu tive uma... Na época eu estava com uma equipe no marketing e disse: ó, eu tenho um prestador aqui
que é o nosso office boy, ele é de minha extrema confiança. E se o cliente querer visitar o imóvel, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu marco com o cliente na frente do condomínio, no imóvel, e entrego a chave. Essa pessoa vai até o cliente e entrega a chave. Fizemos até um slogan. Quer visitar o imóvel, levamos a chave até você. E deu bastante certo. Legal. Porque, na verdade, a gente, nessa questão que teve a pandemia, veio tudo novidade. Hoje, 99% dos nossos contratos são digitais. Boa. Todos. Todos são digitais. Boa. Quando a gente acontece uma situação de o contrato não ser digital, é o que, Gabriel? É ainda aquele cliente já de uma certa idade, Sim. que não tem confiança, que confia no cartório, mas a gente sabe que hoje sistemas têm essa questão de certificado digital. Sim. E tal. Então, hoje, 99%, tanto de locação como de venda, a gente faz de maneira digital. Então, isso nos ajudou muito. Mas, assim, pra gente foi, assim, são experiências que vêm acontecendo, momentos, e é como você falou, hoje eu fico observando lá na imobiliária mês a mês, cada pilar vem dando faturamento. Mas, ó, esse mês a locação já foi menor, venda já foi maior. Ó, mas tem meses, graças a Deus, que os três estão em perfeito equilíbrio. Sim. Mas é como você falou, pronto, agora a locação está em alta. O preço de locação subiu. Por qual motivo? Muita gente deixou de financiar. E aí o que acontece? A procura por imóvel para aluguel está grande, mas a oferta está pouca. Então o que acontece? Para mim agora aluguel tá bom. Venda tá bom? Tá bom. Mas aluguel tem superado. Eu tenho acontecido lá na imobiliária, Gabriel, até digo a você, é um sistema que entra aí o Supremo, e a gente começou a implementar uma certa situação que até você uma vez me deu uma bronca, que a gente trabalha com outros portais. A gente trabalha com o OLX, Viva Pro, Viva Real, Zap, todos os portais praticamente. E eu particularmente estava meio que, assim, boiando, vamos falar assim. Subutilizando. Pronto. E daí... Eu me lembro desse dia. Acho que você lembra. E daí quando a gente conseguiu integralizar 100%, porque não estava integralizado 100%. Isso tem o quê? Tem uns 3 anos, eu acho, não tem? Não, eu fui lá até, levei um bolo, sentei com o pessoal. Aí quando eu mostrei a realidade, você ficou assim. Fiquei pasmo. Mas, bicho, hoje, graças a Deus, na parte de locação, a gente coloca o imóvel para anunciar. Em 48 horas já está alugado. Coisa boa. Coisa boa. Agora, assim, veja, duas coisas me chamaram a atenção aí. A primeira, quando você falou da questão do VGV, você estava se referindo especificamente ao VGV do Departamento de Aquisição e Construção, era no correspondente Do bancário? correspondente caixa. Pronto, Do caixa. veja. Aí eu pensei, e se na crise lá atrás você tivesse dito, eu não quero mais isso não, vou ficar só com... Rapaz... então, são coisas que... Decisões. São decisões e, assim, é uma coisa que o brasileiro sempre fala, nunca desiste nunca. E eu tenho essa questão de seguir, sabe, Gabriel? Eu, particularmente, quando eu gosto de uma coisa, para eu deixar, assim, eu tenho que pensar muito. Sim. Mas eu já, como você falou, eu já vi colegas que já teve imobiliária e simplesmente porque estava atravessando um momento difícil, desistir. E isso, graças a Deus, como você falou, eu podia muito bem chegar naquele período da crise e dizer, olha, vou fechar as portas e vou tocar para outra coisa. Não, ou assim, vou abrir a parte de vendas e locação, ou a de locação que foi o primeiro passo. E vou largar o quarto. Exato, porque... Como aconteceu. Aconteceu muitas... teve uma época, quando eu abri o correspondente da Caixa, tinham poucos correspondentes. Então, veio acontecendo o quê? Muitas pessoas, até físicas, sendo correspondentes, e também as consultoras, que também foram concorrentes nossos. Sim. Então, o que acontece? Quando veio a crise, foi uma queda enorme de correspondente que fechou. Sim. Não aqui nível Aracaju, nível Brasil. Sim. Entendeu? Mas aí, graças a Deus, eu tive essa
passei esse perrengue aí, né? Essa época conturbada, mas graças a Deus a gente vai trabalhando. Eu praticamente tô todo dia na imobiliária, entendeu? Às vezes eu tô atendendo um cliente, tô conversando com um proprietário. Pra gente estar aberto para todo mundo. Sim, né? sim. O importante é isso, né? E a outra coisa que me chamou a atenção você perseverou em manter o correspondente ainda com um volume muito pequeno na época da crise. E veja, né? O Brasil é uma loucura, né? A gente teve aquela crise lá em 2015, você tá falando na época do impeachment, né? Eu acredito. Sim. Mas assim, sistematicamente a gente passa por umas coisas assim que a gente, meu Deus do céu. Mas o ponto é, a partir do momento que você, como você falou, pô, olhei mês passado, esse aqui baixou, mas esse outro aqui aumentou. Agora a alocação disparou, tá. Veja, de novo, você se beneficia em qualquer cenário. Sim. Mas aluguel subiu. Para mim tá bom porque eu tenho carteira de locação. Mas tem pouca oferta. É bom que o preço dos imóveis sobe. Veja, quando tem muita oferta, a tendência ou é você ter o que no mundo imobiliário é chamado de vacância, ou seja, os imóveis ficarem parados lá porque você tem muita opção para poder alugar. Agora, se você tem pouca oferta de produto e você tem muita demanda de gente para alugar, vai valorizar. E para você que trabalha com administração, ótimo. Se esse mercado aqui, por algum acaso, não passar por não aquecer, não está mais tão aquecido, beleza, as vendas vão estar superando. É esse balanço que você não manipula o mercado. Ou seja, Raimundo não tem capacidade nenhuma, nem eu, nem você, ninguém, de dizer qual vai ser o rumo da economia. Porém, todo mundo precisa morar, meu amigo. Ou comprando ou alugando. E eu vou estar nas duas extremidades, inclusive no meio. Se você quiser sair da locação para você poder comprar, eu vou financiar para você. Perfeitamente. Perfeitamente. Mas nem tudo são flores. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é tocar esses 3 núcleos, meu amigo? Porque... Porque a galera tá aí vendo, agora eu vou ter tudo da minha imobiliária. Olha, E aí? Então, Gabriel, eu vou lhe dizer uma coisa assim. A gente tava conversando anteriormente aqui, e uma coisa que é importante para mim é o tempo que eu tenho da equipe de vendas comigo. Sim. Que tá uma média aí de entre 4 a 5 anos de convivência com a VNC. Né? A equipe administrativa, né? Na verdade, a minha equipe toda, na verdade, é como uma corretora minha que trabalha comigo há um certo tempo. Raimundo, você tem uma época que você mudou o ciclo. Então, isso foi na meados de 2019. Então, estão lá comigo até hoje. E, na verdade, cada setor eu tenho um responsável por aquele setor. Então, correspondente eu tenho uma pessoa, aluguel eu tenho uma pessoa, venda eu tenho uma pessoa. Então, eu estou ali, na verdade, Gabriel, delegando diariamente. Acontece, às vezes, eu precisava fazer uma viagem, mas é o que eu sempre digo à minha equipe. Estou ali à inteira disposição, 24 horas no ar. Possa ser que eu não responda de imediato. Sim, claro. Mas eu responderei. E uma coisa que eu fiz uma mentoria com um amigo meu, em 2020, tem uns 3 anos já, Alessio Bressano, a primeira coisa que ele viu, ele disse: Raimundo, você tem um defeito. Eu disse: qual defeito? Responda o WhatsApp. Então eu aprendi com ele uma coisa simples. É ter um tempo no dia, um tempo durante o dia, um determinado tempo, às vezes eu tiro meia hora, e estou ali despachando o WhatsApp. Certo. Porque eu acho que o principal também, Gabriel, como você falou, como é estar gerindo uma imobiliária. Não é fácil, não. Porque, é como eu digo, você está lidando ali com pessoas, com cliente que quer realizar seu sonho, com cliente que quer resolver uma dor, que vira e mexe. Eu tenho recebido hoje, atualmente, porque o que acontece? As pessoas hoje, por eu ter esse know-how já, esse tempo de locação, que são 10 anos praticamente, então hoje as pessoas vêm por indicação. Procure Raimundo, lá na VNC Imobiliária, que ele pode ter o imóvel ideal para você. E hoje eu digo assim, Gabriel, a gente tenta de tudo correr atrás. Eu recebo ligação, claro, sempre estarei dando retorno. Infelizmente eu não consigo o imóvel que você estava querendo, mas eu tenho uma outra opção. Então é uma dor que às vezes o cliente, bicho, eu não tenho para onde correr.
Às vezes o proprietário, essa pessoa que me procurou, às vezes fez um contrato de boca, às vezes fez um contrato diretamente com o proprietário, não sabe de nada da lei de inquilinato. Às vezes o contrato está com prazo determinado, mas o proprietário faz: eu quero que você saia daqui a 30 dias. Isso acontece. Diga, é raro, mas acontece com frequência. Acontece. Então, assim, graças a Deus, assim, a forma de eu estar gerindo imobiliária, né, isso já há 14 anos, digo assim, você ter paciência, você ter perseverança no que você está trabalhando, né, de estar sempre procurando o melhor, né? Como eu falei, a gente comentou aqui, o Supremo para mim me absorve tudo que eu preciso. Bom. Tanto nessa parte de cadastro, de contrato, né, de aluguel, de tudo. Então, eu acho assim que... E outra, para quem quer começar nesse mercado, né, tá iniciando agora, eu até encontrei com um colega um dia desse, e ele estava iniciando na parte de locação. E ele estava até com uma pessoa que eu acho que ia trabalhar com ele, a funcionária. Logo, aí, pela mais difícil, meu amigo. E aí ele veio perguntar: Raimundo, e aí, qual é a sua dica? Eu disse: você tenha coragem e seja calmo, porque diariamente a carteira, ela dá trabalho. É uma infiltração. Pronto, vou dar uma coisa aqui que acontece aqui em Aracaju. Choveu. Vai bombar. O setor lá já tá ligado. Final de semana, chuva. Segunda-feira, o pau quebra. Setor... Não. Eu digo assim, quando a gente abre a imobiliária, abre o WhatsApp do setor de aluguel, Gabriel, tem umas 4, 5 pessoas já falando no domingo, sábado à noite, sábado de madrugada, manda vídeo, manda foto. Eu disse: olha, isso aqui, infelizmente, a gente, primeiro, se tem um momento ainda tiver chuvoso, nenhum profissional vai subir no telhado para ver. Vai esperar o tempo estiar para subir, para ver. Mas locação é isso. Sim. Às vezes aconteceu um dia desse, uma cliente nossa, cliente ótima ela, a casa já é um pouco antiga, a gente até tinha pedido à proprietária que fizesse uma revisão na parte elétrica. A proprietária disse que deixasse para depois. Aí é aquela situação. A gente teve todos os contratos hoje, por obrigação, tem que ter o seguro contra incêndio. Sim. Foi a nossa sorte. Deu um curto. Mas graças a Deus só danificou assim o forro. Não teve nada com ninguém. Mas assim, a pessoa veio já assim, de uma forma que você vai dizer, vai derrubar a imobiliária. E aí a gente tem que ter calma para conversar, para explicar: ó, vamos resolver, vamos mandar o prestador de serviço. Então, locação, eu falei para esse meu colega: ó, eu até falei assim, você tem sangue de barata, porque tem que ter calma. Então, é porque, como tudo na vida, eu não estou falando especificamente desse seu colega, mas o ser humano, né? Ele tende a olhar só pro lado bom da coisa. Então, assim, qual é o lado bom da locação? A carteira de locação, né? O montante que ela dá de retorno à sua administração, e tá tudo bem. Só que por baixo dessa carteira você tem inúmeros problemas, porque cada imóvel tem a sua história, cada imóvel você tem, no mínimo, 2 relações, com o proprietário e com o inquilino. Sim. E eu diria até com o próprio imóvel, desses problemas técnicos que vai apresentar. É aí, meu amigo, que assim, você vai construir a carteira? Vai. Você vai ter o benefício de você ter aquela regularidade de não depender tanto como o fluxo de vendas? Ok. Mas você vai ter os problemas, meu amigo. Quanto mais a carteira aumenta, mais aumenta o movimento do próprio setor. Exato. E aí era o que eu queria falar com você, e foi bom você levantar essa bola, porque você falou que na sua imobiliária você tem os responsáveis, os líderes de cada departamento desse. Bacana. E são eles que estão no dia a dia de frente, né, na linha de frente com os seus clientes. Como é treinar, liderar e passar para esse pessoal a confiança de que você confia neles para que eles possam operar no dia a dia, e meio que assim, que é o que eu faço com o meu pessoal lá. O pau que der, a gente tá junto e vamos quebrar, porque no final da história são eles que vão resolver a maior parte dos problemas. Sim. Porque a gente não tem como absorver isso tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Gabriel, na verdade, até
por esses dias, uma funcionária minha até, eu achei bacana da parte dela dizer assim, que na VNC o que ela acha bonito é um ambiente familiar, né? Então, assim, eu sempre falo lá ao pessoal que está comigo na imobiliária que minha porta sempre está aberta. Eu não tenho aquele negócio, ó, vou entrar aqui no telefonema, ninguém entra na minha sala. Não. A pessoa do setor de aluguel tem uma dúvida para tirar, entra na minha sala. A correspondente entra na minha sala. Corretor. Então, assim, eu sou uma pessoa de acesso fácil, né? Não sou uma pessoa que fico... um exemplo, eu sei que tem donos de empresa, não estou dizendo imobiliária, mas no modo geral, que fica ali o dia inteiro de perna para cima e seus subordinados tocando o terror. Tocando terror não, tocando trabalho e tal. Então, acontecem situações lá que, quando eu verifico que a pessoa que está à frente do setor de aluguel não está conseguindo resolver aquela questão, mas isso, assim, é uma coisa em 100 ocorrências. Eu entro junto, claro, me identifico e a gente consegue, graças a Deus, solucionar. Que é isso que o cliente fica até lisonjeado. Claro. O dono da imobiliária vai falar comigo. Sim. Entendeu? Pronto, eu vou dar uma situação aqui importante. Tem uns 6 meses, mais ou menos, uma cliente, ela alugou um apartamento com a gente. Aí você vê que era uma cliente um pouco, assim, limitada financeiramente e tal, mas ela disse, ó, eu tô alugando esse apartamento porque eu aluguei outro imóvel. Aí também falou, se eu conhecesse vocês, eu devia ter botado esse imóvel aqui com vocês. Até pela forma de atendimento que foi feito. E daí, passou-se 9 meses, eu acho, de contrato. Ela entrou em contato com o setor de aluguel e pediu para conversar comigo. Eu, bora. Não, ela não falou o assunto, mas tá bom. Cheguei lá, chamei ela, sentei, conversando com ela, ela abriu o jogo e disse, Raimundo, infelizmente, a minha pensão que eu tinha caiu pela metade. Não sei, decorrente aí de justiça, não sei. Apertou o cerco, né? Meu marido desempregou e eu vou ter que voltar a morar na minha casa que eu tinha alugado, porque não tenho como. Vou estar recebendo aluguel de lá, mas não vou ter como pagar esse apartamento. Qual foi o pedido dela, Gabriel? Que se retirasse a multa, que ela sabia que isso tinha contratualmente, todos os contratos têm. Sim. E eu disse, eu vou solicitar que a senhora notifique e a gente vai notificar a proprietária. Ok. Daí, a gente notificou a proprietária. Na primeira situação, a proprietária disse que não abriria da multa. Eu peguei, aí eu também me vejo do lado do cliente e uma coisa importante, eu já escutei proprietário de imóvel dizer assim, Raimundo, eu lhe pago a comissão, você tem que ficar do meu lado. Você tem que puxar a minha sardinha, um exemplo. Mas os dois são seus clientes, né? Aí eu digo, pera lá, a imobiliária, ela é neutra. É isso. A gente tem uma comunicação entre o proprietário e o locatário. Sim. Locador e locatário. Sim. Então, assim, a gente é neutro. Então, nesse caso, eu me senti do lado da cliente. Sim. Que ela conversou comigo. Então, eu fui, liguei para a proprietária. Foi ser advogado da inquilina. E a proprietária, assim, uma pessoa também, empresária. Sim. De alto padrão, tudo. Expliquei a ela toda a situação. E disse, é melhor a gente abrir mão de uma multa. Por qual motivo? Ela sempre pagou em dias, né? Fez melhorias no imóvel sem nos consultar. Deu um upgrade no imóvel, um apartamento antigo. E aí, na mesma hora, ela falou, Raimundo, depois que você me falou isso aqui, porque pela notificação estava uma coisa muito... Sim, fria. Mas você me falando aqui, pode abrir mão da multa. Aí eu solicitei que, para ficar tudo, isso é importante, até na parte de locação, tudo registrado. Eu pedi que ela nos respondesse a notificação e informando que estava isentando a multa. Então, isso foi importante.
Então é esse papel, até que eu também chego junto. Entendeu? Tipo, acontece situações de cliente nunca se passou por imobiliária. Simplesmente o contrato está vencendo. Certo? Pronto, hoje mesmo aconteceu uma situação lá na imobiliária. O cliente, o contrato dele, se eu não me engano, vai até dia 10, eu acho. Simplesmente ele entrou em contato com a imobiliária, estou desocupando aqui. Aí eu, Sim. primeiro, ok. Mas depois que desocupar, a gente vai ter que marcar a vistoria final. Sim. Ver se o imóvel está tudo ok. E aí eles, eu não pensei que era essa formalização toda. Pois é. Mas quando você entrou, não teve? A vistoria, Então, né? Aí você vê, aí a pessoa que está no atendimento do aluguel está lá na dúvida. Simplesmente ele foi na mensagem e vai perguntar. Não, calma, vamos aqui. Vamos entrar em contato. Então, assim, eu acho que o principal lá na imobiliária, Gabriel, eu acho que é o tratamento humano. Tanto com os funcionários que eu tenho, os corretores e os prestadores também de serviço. Sim, certo? sim. Que são importantes também pra gente. Claro, o primeiro cliente seu são os seus funcionários. Sim. Se ele não comprar essa ideia de que a empresa é uma empresa humana, que a empresa é uma empresa que está ali predisposta a resolver o problema do cliente, quem é que vai comprar essa ideia? E outra coisa que eu achei bastante interessante, isso que você falou você atuou de fato como advogado da inquilina. Eu acho que ainda estou pensando em entrar para a área de direito. Não sei. Mas veja, meu amigo, isso, no meu ponto de vista, até deve ser uma coisa que deve ser explorada por vocês, comercialmente falando, porque, veja, à medida que você vai crescendo a sua operação, você não consegue ter esse tipo de coisa. É difícil, porque vai ficando gigante e tal. Como você ainda consegue fazer esse tipo de coisa, para o cliente ele vê um diferencial absurdo. Grande. Não é à toa que a gente tem alguns restaurantes, por exemplo, na nossa cidade, que vira e mexe o dono vai até a mesa. Sim, isso é muito importante. Não é? É. E você se sente lisonjeado. Não vou muito longe, não. Tem alguns restaurantes que eu vou aqui que não é nem o dono, é o maître que veio conversar comigo. Porra, mas eu já fico assim, né? Porra, o cara veio, tudo bom e tal, não sei o quê. Quando você tá com um problema na locação e você desce, digamos, como você falou, tem empresas que o cara vive no arredondo, os funcionários todos trabalhando, o cara não vai fazer nada. Você sai desse posto, vai lá embaixo, como por exemplo, eu fui na sua imobiliária naquele dia que você tava com aqueles problemas, não, eu vou, aí você me ligou. Foi. Eu disse, não, eu vou estar em Aracaju e tal, eu vou aí. Fui lá, né, pelo apreço que eu tenho por vocês e tal, e aí vocês dizem, porra, o cara veio aqui. É diferente, meu amigo. Então, explorar isso para o cliente dizer o seguinte, velho, você tá com um imóvel aqui e tal, e quando você tiver um problema, você que está nos assistindo aí, tenha a concepção de que, à medida que sua empresa vai dando certo, tal, não é para você se esconder, não. O cara monta uma operação, a sala dele fica lá no final, com a porta fechada. Não, meu amigo, a porta aberta. Sim. Você sempre está disponível, WhatsApp, tal, tudo, claro, dentro do possível, para que você possa dar o melhor atendimento possível às pessoas. Perfeitamente. Quero falar sobre outro ponto que você colocou aqui, que eu anotei. Você falou sobre indicação. Veja. A gente fala muito sobre marketing, eu sei que você faz anúncios em portais, investe no marketing da sua imobiliária, a gente aqui também e tal. Mas eu, meu amigo, sou muito, muito, muito fã das indicações. E ouso até dizer que imobiliárias no seu porte, que trabalham com vendas, com locação e captação, é muita indicação. Eu acredito muito nisso. Claro que você não vai prospectar só imóveis que você foi indicado. Tem que ter uma prospecção ativa. Mas você tem muito relacionamento que diz, eu tô com imóvel e não tenho imobiliária. Aí chega pra você, rapaz, conhece alguém? Conheço, meu imóvel tá lá com o Raimundo. Veja lá com o Raimundinho e tal. Como é, hoje em dia, você olhar para o mercado e dizer assim, cara, vocês estão nessa loucura aí, que é todo mundo, não, que a gente tem que gastar os tubos de marketing, e não tá fazendo o básico, o que é o básico? Indicação. Tanto para a parte de vendas como para a parte de locação. Queria que você trouxesse um pouco de informação para a nossa audiência sobre o quanto de volume de negócio você... Gabriel, vendo muito através de indicação, capto muito através de indicação. Indicação é uma ferramenta para você valorosa dentro da sua operação hoje? Sim,
Vou até lhe dizer, Gabriel, aqui para você, eu participo de um grupo network, chama-se Expandir, tá? É um grupo que eu já estou há mais de um ano, na verdade um dos fundadores, né? E me traz muita indicação, tanto de locação como de venda e na parte do financiamento. Como eu estou dizendo a você, a locação é uma coisa assim, um exemplo, a gente alugou o seu apartamento. Você fez um trabalho brilhante na parte de explicar todas as diretrizes, como tempo de reclamação, correção que tem que ser feita no imóvel, tudo. Então, o cliente, ele ficando satisfeito, vamos dizer, outra pessoa lhe procura, Gabriel, eu tô com uma questão agora, que eu tô querendo alugar meu apartamento. Você vai pensar logo em quem? Rapaz, tem Raimundo da VNC. Entendeu? Então, isso é importante, tanto para locação como para venda. Então, quando você faz uma coisa, um exemplo, eu tô lá na imobiliária com a terceira venda que começou por indicação. A gente primeiro vendeu um apartamento. Numa transação só, você está dizendo? Não, na transação. O seguinte. A transação há 6 meses atrás a gente vendeu um apartamento da cliente. Essa cliente indicou a mãe. A gente vendeu o outro apartamento da mãe. E a mãe indicou o cunhado. A gente acabou de vender um apartamento do cunhado. Liga aí. Então uma coisa vai levando. E o cunhado já está indicando um parente. Então, assim, a coisa vai criando um nível que você vai, entendeu? Vai assim, você vai fazendo um trabalho perfeito, a coisa vai fluindo. Então, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, meu amigo, porque eu sei a base de como vocês fazem negócio lá, eu vejo que você preza muito por isso, sabe? Confiança, credibilidade, Sim. indicação. E hoje, no mundo que a gente vive, imediatista, que as pessoas querem as coisas para ontem e não querem entender que relacionamento se constrói ao longo do tempo, entregando confiança para as pessoas. Ou seja, se eu tenho um produto que roda na sua empresa, quando você me ligar, eu tenho que estar disponível. Você tem que sentir que você, der um problema aqui, eu vou ligar porque esse cara ele vai resolver. Pode ser até que não seja ele que vai resolver o problema da infiltração lá. Mas, meu amigo, é o cara que resolva. Sim. Então isso vai gerar inúmeras indicações. Qual é o ponto aqui? Muitos empresários eu vejo pesando a mão assim fortemente em marketing, e não estou dizendo que não tem que fazer, mas esqueceram de fazer o feijão com arroz aqui, que é, meu amigo, ter um ótimo produto, uma ótima prestação de serviço, porque muitas vezes, e eu olho as estatísticas de venda da gente lá, sabe, Raimundo? Eu olho assim, meu amigo, quantas indicações desse mês foi esse aí? Donos de imobiliária que estão satisfeitos, que indica para outros. Gerente que trabalhava na imobiliária que saiu para abrir a dele. Não, vamos ter que botar aqui esse sistema e tal. Então, assim, não olhar para... Tô tocando no assunto que você falou sobre indicação, não olhar para isso com muito carinho e atender esses clientes da melhor forma possível para que você possa aumentar. Ó, de uma operação saiu 3 vendas. Aí você olha, quanto foi que me custou trazer esse cliente para a empresa? 0. Quanto de dinheiro esse cara trouxe de negócio? Porra. Então, assim... Bom, você tocou num ponto interessante, Gabriel. Vou dar um exemplo aqui. Lá no marketing nosso, que a gente tem um impulsionamento, a gente tem uma empresa só para isso. Sim, sim. Sem brincadeira nenhuma. 80% a gente impulsiona a venda para acontecer. Certo. E 20% para alocação. Esses 20% da alocação são imóveis que a gente vê que está um pouco difíceis. Certo. Que hoje, eu digo a você, o que está mais difícil hoje é o comercial. Certo. Residencial não. Residencial... Entrou, saiu. Comercial ainda... Uhum. Mas vou dizer um setor que eu não faço marketing digital. Se eu faço uma vez na vida. O correspondente. Todo ele, o processo é por indicação. Tanto por mim, as pessoas me procuram, sabendo que eu ainda sou correspondente, e também pela pessoa que está hoje à frente do correspondente, que é Karine, que ela tem já bem mais tempo que a imobiliária. Sim, na área de correspondente de financiamento. E aí uma coisa puxa a outra. Sim. Então, ela tem cliente que fez um financiamento há 5 anos atrás,
e o cliente voltou já para comprar outro imóvel. Muito bom. Então, É por isso, meu amigo, que assim, empresas como a sua fazem a diferença no mercado. Inclusive, deixar aqui. Estamos chegando ao final, né, da nossa gravação. Quando eu for lá, eu quero ver na sua mesa, viu? perfeito, eu já tenho lá o caso distante, Aí, ó, certinho. Obrigado. liderança que transforma o mercado imobiliário. E assim, Obrigado. quando a gente ouve falar, assim, estamos no mesmo mercado, né, e todo mundo se conhece. Quando o pessoal fala muito carinhosamente de você como Raimundinho, né? Cara, porque uma questão que até nosso amigo do está falando, a questão aqui em Aracaju, o pai é o nome e o filho no diminutivo, né? Sim. Mas isso é carinhosamente, todo mundo me chama assim. Legal. Então, assim, o nome da VNC, na verdade, acho que seu nome é maior até do que o da própria VNC, no sentido de todo mundo fala, não, é Raimundinho e tal, não fala VNC. Então, assim, transborda credibilidade, confiança. E é isso, é esse trabalho feito todos os dias, com muito amor, com muito carinho, com muito afinco, que a gente vai construindo o nosso legado. É importante, você falou uma coisa, Gabriel, credibilidade. E eu acho que a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão. Não dar um passo maior do que você pode. Sim. Eu aprendi muito, isso vem de meu avô, de meu pai, e a gente faz as coisas que a gente pode. Eu não posso chegar e abraçar o mundo, Sim. né? E dizer, não, agora eu quero ser a maior imobiliária do estado. Não, vamos aos poucos, é melhor ficar, como você falou, nosso feijão com arroz e... E o maior é relativo, porque assim, o maior para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, totalmente diferente. Então assim, na minha visão de mundo hoje, por exemplo, enquanto plataforma, eu quero ser a melhor plataforma para os meus clientes. Sim. Entende? Mas fulano, Beltrano, não me importa. Eu quero te atender melhor a cada dia. Porque se eu fizer isso, eu estou cumprindo minha missão e meu propósito. Aonde nós iremos chegar, isso é consequência, entendeu? De um trabalho bem feito todos os dias. E eu acredito que é o que vocês fazem lá, certo? Obrigado. Meu amigo, infelizmente chegou ao final, o pessoal tá ali dizendo, ei. E eu gosto de trazer pessoas como você aqui, que tem experiência de caso. A gente poderia falar assim, muito mais coisas sobre vendas, sobre o próprio correspondente bancário, mas assim, é bom ouvir quem tá fazendo a coisa acontecer, né? Porque tem um bocado de gente aí hoje em dia que lança curso, né, palestra e tal, e não tem 14 anos, né, de mercado? 14 anos. 14 não, 15, né? 14 VNC, 15 de mercado. Então, assim, vida longa para sua empresa. Obrigado. Que Deus abençoe. Coloca aqui nessa câmera, manda o seu recado final para sua equipe, pessoas que fazem diferença na sua vida. A hora é agora para a gente poder se despedir, meu amigo. Beleza, eu queria agradecer a você, Gabriel, né, em nome aí da Supremo, nossa parceira aí há 10 anos, né, praticamente. Agradecer a todos os corretores que fazem parte da VNC, a equipe administrativa. Falei aqui vou falar aqui em nome de Sandra, Karine, Bruna, né, pessoal lá. Para não esquecer Augusto, ninguém, viu? Senão eu ficar falando aqui, eu vou esquecer. Mas assim, agradecer também a minha família, né, que também a base de tudo, né? Com certeza. A gente diariamente está lutando para isso, né? E vamos para cada dia um ensinamento, né? Eu sempre falo sempre a eles, aos corretores, a equipe lá. Cada dia a gente vai aprendendo, né? A gente vai melhorando, erra, corrige e vamos seguindo em frente. Eu não sei qual é a sua crença, mas a gente não pode também deixar de agradecer a Deus. Sim, né? Perfeitamente. Para ele, Primeiro. meu amigo, toda a honra, toda a glória, porque Amém. se a gente tá aqui, pode ter certeza que é com a Amém. permissão dele. Tamo junto. Para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. Esse episódio foi com o Raimundo Villanova, proprietário da VNC Imóveis. Tem muito conteúdo nesse episódio aí. Anote, assista outras vezes, compartilhe com seus amigos também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!